galera, aqui é Leonardo Lima trazendo algumas dicas para você detonar no seu vestibular. Quando uma fórmula molecular pode representar várias fórmulas estruturais, temos o fenômeno da isomeria. Gente, isomeria é um fenômeno da química orgânica. Isso é exclusivo para os compostos orgânicos, onde uma fórmula molecular pode gerar várias fórmulas estruturais. E esta pode ser dividida em três partes: a geométrica ou a óptica. Então sejam os seguintes compostos: trimetilamina, propilamina, etoxipropano, eterdietílico, propen-1-ol. Bom, a ideia aqui dessa revisão é a gente julgar esses itens e ter como gabarito a soma desses itens. O item 0 diz o seguinte, que o composto 1 e o composto 2 são isômeros planos de cadeia. Isômero plano de cadeia é quando há uma diferença na cadeia carbônica dos compostos, tá? E essa diferença você vai observar através da fórmula estrutural plana. É por isso que eles são chamados isômeros planos. Então, construindo aqui a fórmula estrutural desses compostos, do composto 1 e do composto 2, nós temos essas estruturas. Perceba que se você for classificar a cadeia dos compostos 1 e 2, você vai dizer para o composto 1 que ele tem cadeia heterogênea, porque ele apresenta um heteroátomo. Então, o que é heteroátomo? Veja que na molécula eu tenho o nitrogênio no meio dos carbonos. Então, toda vez que você tiver um elemento diferente, um átomo diferente no meio da cadeia carbônica, isso é uma cadeia heterogênea. Olha agora para o composto 2. No composto 2, você não tem heteroátomo, você tem uma cadeia homogênea, não tem um átomo diferente no meio dos carbonos. Então, já que o composto 1 tem cadeia heterogênea e o composto 2 tem cadeia homogênea, então você pode dizer com toda a firmeza que há isomeria plana de cadeia. Então, o item 01 está corretíssimo, a gente vai somá-lo. Bom, o item 02 fala que o composto 1 tem ponto de ebulição maior do que o composto 2. O que determina o ponto de ebulição ou o ponto de fusão de qualquer substância é o tipo de ligação química que está na substância. Então, quais são as ligações químicas que a gente já conhece? Então, nós temos a ligação metálica, que apresenta maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição, os compostos metálicos. Em segundo lugar, nós temos a ligação iônica. Em terceiro lugar, nós temos a ligação molecular. O composto 1 e o composto 2 são formados por ligações moleculares, ou seja, tem A metal com A metal. Então, como é que a gente vai resolver isso? Porque se fosse iônica ou metálica, a gente já tinha uma resposta. Mas como os compostos forem moleculares, há algumas observações. E a principal observação que você tem que considerar é o tipo de força molecular que há em cada molécula. Então, segundo uma regrinha que a gente já estudou nas séries anteriores, diz o seguinte, que de quem tiver força intermolecular dipolo induzido será menor do que quem for dipolo-dipolo, e este já perde para quem tiver ligação de hidrogênio. Gente, é muito comum no vestibular, ao invés de ele perguntar o tipo de força intermolecular, ele que apresenta ligação de hidrogênio. Perceba que na molécula do composto 2, você tem o nitrogênio ligados. Então, nesse composto, você tem duas ligações de hidrogênios. Para o que é ligação de hidrogênio? O hidrogênio é quando o hidrogênio vem ligado com o FON, não é? Ou você vai ver hidrogênio ligado com o flúor, ou hidrogênio ligado ao oxigênio, ou hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então, sempre que você vê qualquer um desses três elementos, isso se chama ligação de hidrogênio. Ou seja, onde tiver isso, vai ter maior ponto de ebulição ou maior ponto de fusão. Então, o item 2 está errado, porque ele está dizendo que é o composto 1. No composto 1, a gente não tem ponto de hidrogênio, mas no composto 2 tem. Então, não vamos somar
o item 02. Partindo para o item 04, ele fala dos compostos 3 e 4. Ele diz que os compostos 3 e 4, eles são isômeros funcionais. Gente, para ser isômero funcional, a função dos dois compostos tem que ser diferentes. Observe o composto 3. No composto 3, você tem o heteroátomo no meio, que é o oxigênio aqui, e toda vez que você tem o heteroátomo no meio, esse composto aqui pertence à função éter. Observando o composto 4, você também tem a função éter. Então, eles não são isômeros de função. Mas observe uma coisa que é importante a gente destacar nesse momento. Antes de você observar se eles são isômeros funcionais, dê uma olhadinha se eles são isômeros. Para ser isômero tem que ter a mesma quantidade. Perceba que no composto 3, você tem 5 carbonos. E no composto 4, você tem 4 carbonos. Gente, eles não são nem isômeros. Imagine isômeros funcionais. Então, o item 04 está errado. Vamos olhar agora para o composto 5. Ele está dizendo que o composto 5 é um enol. Certíssimo, corretíssimo. Esse en significa ligação dupla e esse ol é referente à hidroxila que a gente encontra aqui, no composto 5. Olha aqui a hidroxila. Tá bom? Outra coisa importante. Muita gente diz assim, que álcool é tudo que tiver OH. Não é assim. Tem que observar se o carbono que está o OH, ele é um carbono saturado. Esse daqui, o nosso carbono aqui em questão, ele é insaturado. Então, nunca mesmo chame isso aqui de álcool. Isso aqui é um enol, porque tem ligação dupla. Partindo para o composto 8, ele fala o seguinte, que entre o composto 3, 4 e 5, há maior liberação de CO2 em 3. Essa liberação de CO2 é quando nós fazemos a combustão desses compostos. Gente, isso é simples, isso já caiu várias vezes no Enem. A liberação, o número de mol do CO2 que aparece na reação de combustão está relacionado com o número de carbono que tem no composto. Veja que no composto 3, eu tenho 5 carbonos. No composto 4, eu tenho 4 carbonos. E no composto 5, eu tenho 3 carbonos. Então, quem tem mais carbono vai liberar mais CO2, que é um gás extremamente poluente. Então, o nosso somatório ficou da seguinte forma. O item 6 está correto, que é o enol. E o item 08 está correto também, porque no composto 3 tem maior número de carbono, logo terá maior liberação de CO2. Gente, é isso aí. Um abraço e um beijo. Fica com Deus.